Reverendíssimo Padre Flávio, Excelentíssima Senhora Prefeita desse município, Senhora Marlene de Oliveira, na pessoa da qual saúdo todas as autoridades civis presentes ou representadas. Irmãos e irmãs, querido povo de Deus, a vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não vou demorar, pode ficar tranquilo. Nós precisamos também ter a prudência de que tem muitas pessoas de pé nesse momento. A liturgia nos coloca diante do mistério que nós temos celebrado nesses dias durante a novena em honra a Nossa Senhora de Fátima, justamente por fazer um caminho que coloca Maria como peregrina próxima do seu povo. Maria é uma mulher hebreia, cresceu sujeita à palavra de Deus, no sentido de que, escutando e obedecendo a palavra de Deus, esta filha de Sião foi progredindo na palavra. Deus viu nela graça e lugar abundante para que a palavra, ao fazer-se carne, tivesse com Maria a graça de tê-la como mãe. Essa mesma palavra nos deu Maria como mãe a nós que somos filhos de Deus, o nosso Pai, mas também Jesus na cruz diz no Evangelho de João capítulo 19, a partir do versículo 25, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Maria é peregrina conosco e nós a recebemos graças à misericórdia de Deus. Maria é presente na vida do povo porque, como mulher hebreia, sabe muito bem os sofrimentos que seu filho padeceu, mas também os sofrimentos que o povo que esperava o Filho de Deus alcançaram graças à manifestação do Messias. Nós ouvimos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos a igreja reunida em oração. Aqui destaco a primeira ação de um povo peregrino, é um povo orante. E hoje nós nos ocupamos de tantas outras coisas que não a oração. Nos ocupamos de tantos outros movimentos, questionamentos, até julgamentos que não a oração. Se de fato somos devotos de uma mãe peregrina, não deveria faltar em nossa vida a presença ardente da oração, que nos forma como discípulos missionários diante de Cristo Jesus. Essa mulher também, como peregrina, orante, é obediente à palavra de Deus, o nosso Pai. Nós ouvimos na segunda leitura, ela sujeita à lei, também o filho sujeito à lei. Maria não é maior do que Jesus, nós já sabemos disso. Maria não é deusa, nós já sabemos disso. Maria nada faz ao não ser servir a Deus. Por isso no Evangelho, Isabel diz, bem-aventurada és tu, porque acreditaste. Não foi eu que inventei. É o evangelista que viveu aquilo, que narra para nós a glória de Deus, manifestado na vida daquela simples mulher. Isabel, cheia de graça, diz também, mulher, bem-aventurada és tu, onde está toda a graça, porque toda pura és. Deus te escolheu porque em ti há a oração e a obediência. E a oração e a obediência formam os discípulos de Jesus, que o Papa Francisco tem nos chamado a abrir os nossos corações para que, enquanto peregrinos de esperança, ou seja, peregrinos de Jesus Cristo, nós possamos iluminar o mundo através de atividades cristãs que transmitam no coração da humanidade a esperança de um Cristo ressuscitado em nossas vidas. Maria, compreendendo o mistério ao seu limite humano, simplesmente louva a Deus. Destaca o terceiro elemento. Primeiro, a oração. Segundo, a obediência. E sendo formados como discípulos de Jesus, resta-nos louvar a Deus, porque eterna é a sua misericórdia. Nós vivemos em um mundanismo, em um mundo tão perverso, que tira de nós a alegria de louvar a Deus. Tudo rouba a alegria do cristão. E lembremos do Papa Francisco, quando escreveu a encíclica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele dizia, procuram cristãos alegres e contentes, e que transmitam a alegria de Jesus ressuscitado, porque a alegria do Evangelho é o antídoto frente ao mundo atemorizado, perdido, sem a presença de Cristo.
Por isso devo questionar-vos, irmãos e irmãs, onde está a alegria do louvor em nossas vidas? Onde está a atitude de agradecer a Deus como Maria fez? Agradecer pelos momentos bons, mas também louvar porque Ele nos sustenta nos momentos ruins ou maus. Agradecer ao Senhor por alimentar a nossa esperança, mas também por fortificar a nossa esperança nos momentos de crise. Nós devemos olhar para Deus e louvar porque nos deu a graça de ter um exemplo de serva orante, obediente e cheia de louvor. O Espírito Santo manifestando nela, trazendo a concepção, a vida divina de Cristo, enche esta mulher da graça de Deus. E ela nos chama a ser também preenchidos da presença do Espírito Santo, hoje e sempre. Então nós devemos pedir ao Espírito Santo: ajuda-me a ser peregrino de esperança. Ajuda-me para que na minha vida tenha a oração constante. Mas não, Espírito Santo, a oração que agrade aos homens, mas aquela que agrada a Deus. Não aquela que os lábios exteriormente se movimentam, os gestos são feitos, mas aquela oração que nos molda em verdadeiros cristãos. Existe um filósofo chamado Søren Kierkegaard, existencialista, que, como cristão também, ele dizia: a oração não é para mudar a Deus, é para que eu mude. A oração não é para converter Deus a mim, é para que eu mude à medida que Deus quer que eu seja. A oração não é para transformar Deus em um movimento meu, mas que me transforme em imagem e semelhança desse Deus. Portanto, nós devemos orar nessa perspectiva, não de mudar a Deus a nosso modo, mas de que nós sejamos conformados, mudados, e aquela palavra-chave, convertidos na graça do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. A obediência também, meus irmãos e irmãs, não é a obediência autoritária, do medo que nós temos de, não fazendo as coisas, os nossos superiores nos matarem, nos expulsarem, levantar calúnia, nos tirar dignidade. A obediência é aquela escuta praticante da palavra de Deus. E nós estamos falhando como cristãos na escuta praticante da palavra de Deus. Nós ouvimos o Evangelho e 2 minutos depois não guardamos nada em nosso interior, consequentemente não brotará a oração e nem sequer o louvor, porque faltou a nós abaudire, como nós dizemos no latim, ouvir atentamente a palavra de Deus e praticá-la com o nosso testemunho cristão. E se nós não oramos verdadeiramente, se nós não somos obedientes ao Senhor nosso Deus, nosso louvor não agradará a Deus, porque, como dizia o Senhor inspirado no profeta Isaías, este povo me bendiz dia e noite com os lábios, mas o coração deles, melhor dizendo, está longe de mim. E hoje nós não vamos muito longe para encontrar pessoas que louvam a Deus dia e noite, exteriormente falando, que dizem ser cristãos e católicos, que dizem ser devotos de Nossa Senhora, que conhecem o catecismo da igreja, que conhecem a instrução do magistério, mas o coração não é orante, obediente, consequentemente o fruto do louvor não será eficaz. Para que nós tenhamos eficácia na oração, devemos desejar ardentemente um coração contrito, convertido e humilde. Isso nós encontramos como modelo nessa simples mulher, orante, obediente e cheia de gratidão a Deus, porque o poderoso fez nela grandes coisas, não em favor dela, não em egoísmo dela, não para ela, mas para nós, para a salvação do mundo. Não para colocá-la acima das coisas, mas para colocá-la no meio, caminhando com o seu povo, orando com o seu povo, clamando o Espírito com o seu povo. Clamemos este Espírito que desceu sobre Maria, que desce sobre a igreja, confirmando o novo Papa, e que desce sobre nós diariamente, para que Ele nos ajude a, com corações abertos e cristãos, sermos também orantes, obedientes e cheios de gratidão a Deus, com orações que brotem do coração,
não simplesmente de lábios vazios. Com orações que brotem de quem tem intimidade com Cristo e não simplesmente de espíritos vazios. Com corações alegres porque creem e praticam e vivem a força do Evangelho, não com corações paralisados, perdidos na arrogância, no individualismo, no julgamento e na soberba do mundo que prega uma vivência sem Deus. Sem Deus pereceremos. Sem Deus perdidos estamos. Sem Deus nada somos, porque Deus é nosso tudo. Por isso ela compreendeu e humildemente ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque ele viu a pequenez de sua serva, doravante as gerações onde chamar-me de bendita, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração dura sobre os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Creio eu, como servo do Senhor e da Igreja, que somente um coração orante, obediente e cheio de louvor poderia permitir que o Espírito Santo, neste momento, louvasse a Deus através dela. Que assim sejamos nós, imitando o exemplo dela, imitando o segmento da Igreja que a segue. Sejamos também nós cheios do Espírito Santo, formando-nos na oração, na obediência e no louvor a Deus. Assim seja. Amém.